Se eu entendi bem, de tudo que o pessoal tem falado, né? Eu também tinha um conceito, rapaz, tem que segurar se você conseguir vender com 14 cravada o canal. Hoje eu estou aprendendo aqui que o teor de umidade não está me dizendo nada. Às vezes eu posso estar vendendo com 14 de umidade, mas não tem peso. Você concorda com isso, Romualdo? Quanto mais o produto a gente vai secando, o peso hectolítro dele vai aumentando. Então a gente já começa a ter essa noção de que não é estabilizar o produto nos 14% que vai dar esse peso para nós. Que eu vou secar demais, eu vou perder. Não, negativo. Tirando a água, vai ficar só a massa e vai dar esse peso exato para a gente. Outra coisa que esse dia eu estava assistindo num canal, um problema que eu creio que a maioria do pessoal aqui não tem, porque os armazéns são novos hoje. Só que existe aquele secador antigo de coluna de secagem direta, onde só uma parte dele recebe o calor. Então, lá embaixo o produto sai, tipo, vou mandar com 15 para o meu cílio e vou secar. Só que uma parte dele secou, o meio ficou intermediário, e a outra parte que recebeu esse ar saturado, com umidade, ele está acima ainda. Não sei se o Silvio já viu, se o Adriano também, alguma coisa parecida com isso. O intermitente aquele, né, que tem a câmara de homogeneização, de equalização, depois sofre de novo a secagem, aí depois vem de novo em cima uma tule, né, que equaliza, chama-se intermitente, né, secagem intermitente. Sim, tinha aqueles pampeiros da vida. Não, eu trabalhei, hoje eu estou no terceiro armazém, mas as outras empresas que eu trabalhei era com um secador de coluna, não coluna direta, era de ar direto, não era de dupla recirculação. Mas era a torre de cavalete. Torre de cavalete de colmeia, né, que a gente falava, de colmeia. Sim, colmeia. Isso, de colmeia. Não, o de cavalete é o atual, o de colmeia. Uhum. Então, essa questão de vamos andar com 15, o produto, ele dá uma média. E os da lateral. Com certeza, com certeza. Tanto que o mercado trouxe o de coluna, né? Nós temos dois modelos, né? Um modelo de cavalete, que é os de colmeias, que são os antigos, né? E tem os de coluna, que é o secador, digamos que o produto que entra lá em cima, ele vai descendo uma coluna, certo? E o de colmeia, o produto ele tinha muita variação de caminhos, certo? O grão que estava mais junto, próximo à lateral, ele tinha uma velocidade menor, a parte central ele tinha uma velocidade maior, as próprias vagens se acumulavam mais na lateral, e aí gerava o problema de incêndio, né? Eu sempre digo uma coisa assim, e quem já fez curso comigo sempre escuta isso, né? Que a gente começa a brincadeira sempre dizendo assim, né? Secador não pega fogo, né, gente? O que pega fogo é palha, né? Então, começar por aí, né? Então, a gente tem que ter bem esse princípio, né? Então, para resolver esse problema de falta de padrão de secagem, e a gente observa bem isso quando tira amostras embaixo da bandeja ali, né? Tira mais na lateral, a umidade, pega no centro é outra, pega na outra extremidade é outra umidade. Então, o que tu tem ali? Tu tem uma média de secagem. Ali tu pode ter grão ali com 11, com 16 e a média dá 14, 13%. O que veio? O que o mercado trouxe, os fabricantes trouxeram? O de coluna, que é um secador que dá mais padrão de secagem, dá mais uniformidade de secagem, né? Não sei se é isso que tu está querendo comentar. No outro armazém que eu trabalhava, tinha um secador de cavalete, que fala de coluna. Só que mesmo assim, ele recebia só numa lateral todo o ar quente. E saiu o ar saturado na outra parte, saiu pelos exaustores. Não, é perfeito, isso é perfeito. Reforçando o que o professor falou, a questão é a seguinte: se esse tipo de secador, ele dá uma média de umidade. Porque onde o produto recebe o calor ali, ele só um percentual de produto que é secado. O meio recebe um pouco menos de ar quente, já está um pouco saturado e frio, e a outra lateral, por onde o ar sai, o produto ele acaba ficando mais úmido. E é onde corre esse risco de... Eu já tive problema,
problema sério no armazém. Do patrão chegar e falar, eu quero que você feche toda a câmara de resfriamento, secar com coluna inteira com fogo, e o produto sair ali embaixo, numa média de umidade boa, sendo que tinha grão, com 3 tipos de umidade. O seco, o intermediário e o úmido. E o úmido deu pau, deu problema. Então, com quem certeza. tiver, eu não sei quem tem, mas quem tiver esse tipo de secador, tentar redobrar a atenção, né? Pode acontecer, porque após a torre de secagem, né, geralmente é o lado que sempre apodrece o secador, né, que é onde tem a umidade. Por isso que quando a gente para de operar, a gente deixa lá uns 15, 20 minutos funcionando vazio lá o secador. Para quê? Para tirar aquela umidade, né? Eu sempre digo assim, a torre de secagem de um secador é um Kinder Ovo, né? Tu não sabe como é que ele está nunca, né? Porque às vezes tu desmancha o secador, a torre está podre, né? Porque fica aquela água residual ali, né? E à medida que o grão vai passando pelos dutos, ele vai tirando também aquela proteção, né? Certo? Mas, com certeza, esse modelo, não sei o tamanho da gravidade, porque esse é um modelo praticamente que deve representar hoje 95, 90, quase 90% do mercado hoje, até porque o secador de coluna é um secador novo, né? Certo? Mas, com certeza, ele não apresenta uma secagem totalmente uniforme, ele tem as desuniformidades, né? Como o seu Francisco ele falou aquela hora, essa questão do soja, o intacta de hoje, essas variedades que nós estamos tendo, eu conversei com o seu Silvio um pouco antes da safra de soja, no começo desse ano. Se a gente colocar nosso silo lá, é silo de 100% vazado. A gente mesmo que coloque um soja com 14, 15 lá, nós fazemos o mesmo método que o seu Francisco falou. A gente coloca um fundo seco e aí sim coloca o restante que vai receber um pouco de aeração. Só que ele acaba sofrendo devido ao peso, o soja que é redondo fica quadrado, ele acaba tendo esse problema aí. É complicado. Na verdade, se ele ficar quadrado, aí não passa vento, né? Estamos passando por isso, também já passamos há pouco tempo por isso, né, cara? O negócio soca lá embaixo, com uma coluna de grão muito pesada.